dados mais importantes da pesquisa de 2020 e o que a gente esperava com esse momento para ir entendendo, né? Construindo a nossa pergunta de pesquisa. E aí, bom, eu acho que a ideia é um pouco entender como está se organizando hoje essas dinâmicas de trabalho remunerado, pensando, né, nos impactos da pandemia na perda dos vínculos empregatícios, na renda, o que mudou no trabalho, o que não mudou, no trabalho de cuidado doméstico não remunerado, e daí como montar essa organização aí dentro das famílias, mais da incidência das políticas públicas, mas daí a gente ficou um pouco assim querendo olhar também para uma dimensão mais comunitária. E daí isso partiu muito da experiência dos movimentos sociais, né, da Marcha Mundial das Mulheres, dos nossos movimentos aliados, de que muitas campanhas de solidariedade, muitas iniciativas coletivas que partiram dos movimentos sociais tinham sido importantes na pandemia, e a gente estava querendo entender 5 anos depois aonde estava isso. Então, foi mais ou menos por aí onde a gente foi construindo. Essa pesquisa ela teve como base a economia feminista, como estamos dizendo aqui desde a parte da manhã, e isso não tem só a ver com as perguntas de pesquisa que a gente faz, mas também como a gente faz a pesquisa. E a gente sempre teve essa orientação coletiva, né, de construir. Então, a ideia nossa foi sempre de tentar construir junto com os movimentos sociais, não só a Marcha Mundial das Mulheres, mas os outros movimentos que são nossos aliados, junto com as companheiras do Ministério, junto com pesquisadoras e companheiras que estão nas universidades, para tentar fazer, de fato, que esse esforço fosse coletivo ao longo de todo o processo. E daí a metodologia que a gente usou em 2020 foi uma coleta de dados 100% virtual, até porque naquele momento a gente estava todo mundo dentro de casa, com as medidas de isolamento social. Quem não estava dentro de casa estava trabalhando fora de casa, essa era uma preocupação nossa também. Mas assim, a gente estava com essa coisa do mundo virtual e a gente achou que para o ano de 2025 era legal replicar, então por meio de um questionário virtual. Mas a gente achou que para 2025 isso seria insuficiente, no sentido de que a gente já tem muitas dinâmicas presenciais e que talvez a pesquisa virtual só ela não conseguisse alcançar todas as mulheres que a gente queria, ou mais mulheres em mais territórios. Então a gente fez assim, um jeito meio híbrido. A gente fez um formulário virtual que rodou amplamente divulgado para todo o Brasil, e a gente fez também uma versão enxuta dele, que foi aplicada presencialmente. E daí essa foi a parte onde os movimentos sociais, principalmente a Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, e o CEMIR, que é o Centro da Mulher Imigrante Refugiada, e também a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, tiveram um papel super importante, porque foram organizações que contribuíram com a aplicação desses questionários presencialmente com algumas mulheres. Então, a gente fez uma formação para as aplicadoras, e daí elas foram e entrevistaram mulheres com uma versão reduzida, porque também não dava para ficar, né, querendo lá demandar muito tempo daquela mulher que estava respondendo, mas enfim. E daí, então, a gente teve essas duas modalidades de resposta, que permitiu com que a gente chegasse em mais mulheres, em mais territórios, mulheres que talvez não fossem responder o questionário virtual por uma série de questões, seja de acesso à internet, seja de tempo, ou por uma barreira linguística, já que a gente também quis falar com as imigrantes e refugiadas que moram no Brasil. Os dados que a gente vai apresentar aqui hoje, eles são referentes só ao questionário virtual. E o motivo disso é, assim, tempos da vida. Tempos de análise dos dados e da gente conseguir preparar, né, um material legal, um lançamento legal até o final do ano. A gente fez esse primeiro esforço de análise desses dados. A gente ainda tem bastante material que a gente vai continuar desenvolvendo, então vocês aí vão acompanhando o desenrolar dessa pesquisa. Eu acho que muitas das provocações que vocês trazem aqui ajudam a gente a também ir qualificando o nosso olhar. Depois que a gente teve todo esse material, né, todos os questionários aplicados ou respondidos, a gente fez um trabalho nosso, né, da SOF, com a Gênero e Número, de análise, e daí a gente fez um momento coletivo de análise. Assim. Então, a gente chamou esses movimentos sociais, a gente chamou aliadas, pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa e de ensino, e daí a gente fez aí um dia inteiro, uma imersão nos dados, para a gente poder também ter mais olhares e também
ajudar a gente a ver o que era precioso dali, o que era lacuna. Então, assim, essa coisa que eu estou falando, que é uma epistemologia feminista, é que ela é coletiva desde o princípio, não só na pergunta de pesquisa, na escolha, né, da metodologia, mas também de todo o processo de análise, de construção da pesquisa. Eu acho que isso é importante de ressaltar, porque eu acho que é isso que a gente quer fazer na SOF, né, como uma pesquisa que é implicada, que dialoga com os movimentos sociais, mas que também incide nas universidades, nas instituições de pesquisa, e daí constrói um conhecimento que é útil, que é importante, que é relevante para os nossos movimentos, para a gente construir as nossas agendas de luta, mas também para quem está na gestão pública, construindo as políticas públicas. Então, assim, eu acho que é um pouco essa a intenção que a gente teve. Eu vou apresentar rapidamente para vocês, esse é o portal da Sem Parar 2025, esse portal virtual que abriga a nossa pesquisa, um site muito lindo que foi desenvolvido pela SOF, pelas companheiras da Gênero e Número. Aqui a gente tem tudo da nossa pesquisa disponível para vocês e já está disponível, vocês podem acessar semparar2025.org.br ou pelos QR Codes que estão disponíveis aí no banner e nos nossos folders. Esse portal ele tem esses primeiros dados, né, mais importantes que a gente vai apresentar logo menos, então eu vou passar rapidamente. E daí ele tem algumas outras coisinhas que eu queria mostrar para vocês, só para instigar, para que depois vocês possam olhar com mais calma. Ali no canto superior direito, onde eu estou clicando, a gente tem uma aba que são as entrevistas. E daí, a partir dos dados da nossa pesquisa e a partir do diálogo com os movimentos sociais, a gente dialogou com algumas pessoas que fizeram parte desse processo e que também representam aí essas instituições parceiras. Então, a gente entrevistou a Soledad Requena, que é a coordenadora do Centro da Mulher Imigrante Refugiada, a Shirlene Brito, da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e a Dalila Castro, nossa ilustre companheira do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que vai estar logo menos na próxima mesa. Então, aqui é onde a gente consegue aprofundar um pouco esses núcleos específicos de mulheres, né? Então, a gente tem uma pesquisa que fala sobre as mulheres brasileiras, porque a gente teve uma quantidade de respostas significativa, e a gente fez aí os cálculos para que a gente pudesse transformar a nossa amostra numa amostra representativa das mulheres brasileiras em termos de região, raça, rural e urbano, mas a gente tem as especificidades, e eu acho que essas entrevistas ajudam a gente a compreender essas especificidades e o acúmulo dos nossos movimentos e organizações parceiras. E além das entrevistas, a gente tem também aqui as análises feministas. E daí temos 3 artigos escritos pela equipe aí da pesquisa, que contribuiu em várias das etapas. A gente tem um artigo sobre a sobrecarga e o adoecimento das mulheres, desde uma perspectiva da psicologia social e debatendo com a economia feminista. A gente tem um sobre as mulheres rurais, escrito pela Miriam, da SOF, que esteve aqui hoje mais cedo, e a gente tem um que aprofunda os dados, né, com um olhar específico para as mulheres negras, que dialoga um pouco com o acúmulo da Marcha das Mulheres Negras, que foi um processo bem importante que a gente teve esse ano, que foi escrito pela Raquel Viana, que é uma companheira da Marcha Mundial de Mulheres, que é lá do Ceará. Então, eu acho que são estratégias que a gente encontrou para ir qualificando a nossa pesquisa e dando conta de muita coisa. A gente não ia conseguir fazer muita coisa, então a gente foi chamando aí quem poderia contribuir. Então, a gente tem, essas entrevistas, as análises, que são esses artigos, e aqui nessa área do sobre, que eu estou abrindo agora, tem uma pequena explicação, que foi o que eu falei mais ou menos agora para vocês, sobre as nossas organizações e todas as pessoas envolvidas. E daí, se vocês abaixarem mais um pouco aqui, quando vocês entrarem em casa, né, porque eu tenho certeza que vocês vão ler tudo que está aqui, tem os microdados, que são todos os dados abertos que a gente coletou e organizou, né? E daí, então, está no modelo CSV, e a gente tem o relatório também, que ficou bem lindo, que vocês vão conseguir achar mais. Tem ali o botão para baixar o relatório. Na página inicial vocês também acham o relatório, mas aqui a gente tem todos os dados disponíveis e abertos para quem quiser continuar olhando e mergulhando neles. E só por fim a gente tem uma abinha aqui que manda para a pesquisa Sem Parar de 2020, para quem ficar muito interessado e quiser olhar os dados em comparação, apesar de que a gente já fez o nosso esforço de comparação,
mas para dar essa dimensão de que a gente está construindo esse processo histórico. E daí é isso. Só queria apresentar para vocês, esse é o nosso portal virtual, estamos muito orgulhosos dele e de todo o trabalho que a gente teve para chegar até aqui. Depois vocês entrem em casa, por favor, aprofundem. E daí eu vou convidar a Natália Leão, que vai aqui representando ela e a Sara, fazer a apresentação dos principais dados da nossa pesquisa. Obrigada, viu? Oi, gente, boa tarde. Eu sou Natália Leão. Primeiro, assim, queria agradecer muito a SOF por também ter feito esse esforço de correr atrás do financiamento, ao Ministério das Mulheres por ter acolhido, para a gente poder retomar essa discussão, né? Eu lembro, no início dessa nova jornada desses dados, a gente ficou lembrando, né? Lá em 2020, né, assim que a pandemia começou e assim que começou todo esse debate também do trabalho de cuidado, da sobrecarga feminina, a Tica, né, tipo, me ligando, falando, Natália, a gente precisa fazer alguma coisa, será que a Gênero e Número não topa e tal? E a gente, assim, na garra, sem zero financiamento, falando, não, vamos lá, vamos fazer, vamos abrir um formulário, vamos... E, assim, foi uma pesquisa que teve muita repercussão na época, né, pela importância do debate, por como estava também tão em pauta, assim, uma coisa que aqui já foi muito falada até na mesa inicial, né, como já era um debate que a gente já fazia há muito tempo, mas que ele se ampliou com a pandemia colocando essa lente sobre esse trabalho, né. Então, agradecer, né, em nome da Gênero e Número também, tipo, hoje eu continuo associada da Gênero e Número, mas não pertenço mais ao corpo do dia a dia ali, né, hoje eu estou na UFRJ, que é importante também eu citar aqui, porque, né, foi uma instituição que também conseguiu me liberar para vir, para fazer a pesquisa, para contribuir dessa forma, mas estou aqui hoje também representando a Gênero e Número na apresentação aqui desses dados. Então, basicamente, assim, eu e a Sara, que está aqui na hora que abrir assim, para o debate, ela vai poder compor aqui também, mas até para a gente conseguir deixar mais, né, para o debate, a gente dividiu dessa forma de eu apresentar os dados. A gente fez esse esforço. E como a Bia falou, isso daqui que a gente vai apresentar é uma amostra dos dados que foram coletados, né? Então, é uma parte só desses dados. E como era muito importante a gente fazer esse lançamento ainda esse ano, o que era viável para a gente fazer de uma forma confiável, né? Porque também é isso, assim, quando a gente fala de análise de dados, a gente tem que ter muita responsabilidade no trabalho que a gente vai fazer ali, para não correr o risco de, às vezes, divulgar um dado errado, alguma coisa assim. Então, é isso, assim, o que a gente viu viável dentro do tempo que a gente tinha era de recortar essa amostra e começar a analisar. Mas no site, a gente já conseguiu reunir todos os dados coletados, então o banco de dados que está para baixar no site é um banco de dados já unificado, né, da forma presencial online, assim como a Bia explicou. E a gente criou ali também uma variável que está lá, que tem como identificar o que foi respondido de forma online e o que foi respondido de forma presencial. Que isso também é importante, né, para o tipo de resposta que a pessoa dá. Então, começando aqui, né, todos estão aqui muito ansiosos para os resultados do que a gente conseguiu captar. Eu vou passar basicamente pelos principais temas que a gente tocou na pesquisa, né? A gente sabe que tem muitos outros temas que seriam importantes, mas também tem isso, assim, a gente precisa construir um questionário que seja viável, que as pessoas respondam até o final. Então, também foi muito um esforço das nossas reuniões de tentar falar, não, gente, tem muita pergunta, as pessoas não vão responder até o final, a gente precisa diminuir. E aí, nisso, muita coisa fica de fora, mas outras pesquisas podem vir para continuar esse debate. Então, primeiro, assim, falando do perfil, né, das mulheres respondentes, aqui o perfil racial, então a gente vê que tem, né, uma divisão de acordo com o perfil racial do Brasil mesmo, então
A gente tem um grande número de respondentes, aí é também importante, mais de 3 mil mulheres responderam essa pesquisa, então a gente tem, né, tipo, uma amostra bem grande, e a gente conseguiu, para essa análise que a gente vai apresentar, a gente conseguiu criar uma amostra que fosse representativa do Brasil em relação à questão racial, o local de residência era rural ou urbana, renda, mais alguma coisa? E idade. Então, foram as amostras. Então, assim, quando a gente fala desses 4 pontos, a gente está falando nessas análises que estão no relatório no site, a gente está falando de uma representação do Brasil, né? Das mulheres para todo o Brasil. E aí, a gente vê, tipo, na questão da escolaridade, a gente não conseguiu fazer essa amostra representativa para o Brasil. Então, a gente vê que a maioria das mulheres que responderam tem ou nível superior ou pós-graduação, o que é muito diferente, mas o que também é muito interessante quando a gente começa a olhar para os outros dados, né? Apesar da nossa amostra ter um nível de escolaridade muito alto, quando a gente olha para a renda familiar delas, isso não representa o nível de escolaridade dessas mulheres, né? Porque o que a gente pensa, a princípio, é maiores escolaridades, maiores rendas. Então, assim, a gente vê que muitas mulheres ainda, muitas das respondentes ainda estão com faixas de rendas familiares bem baixas. E quando a gente começa a fazer outros recortes dentro da pesquisa, a gente vê que esse perfil de renda também varia, então isso também é importante, né? Quando a gente inclui raça, quando a gente inclui mulheres da economia solidária, esses perfis vão variando muito. Aqui eu vou dar um panorama, mas para instigar também todo mundo a ir lá, baixar o relatório e ver no site que tem muitos outros dados que a gente discute de forma mais aprofundada. Então, também conseguimos essa variação regional, né? A gente ficou acompanhando durante a pesquisa. Isso, assim, tem poucas mulheres do Nordeste, então vamos fazer uma chamada para mais mulheres do Nordeste responderem e tal. Então, a gente também buscou, por meio da comunicação, da divulgação durante a coleta dos dados, instigar também outras regiões, né? Chamar também para que mulheres de regiões específicas pudessem responder, para a gente poder captar o maior número de mulheres de várias regiões. Apesar das duas organizações, tanto a SOF quanto a Gênero e Número, estarem no Sudeste, né? Gênero e Número é do Rio de Janeiro, e a gente buscou um pouco essa diversificação regional pela importância até em se tratando de desigualdades, enfim. E quando um outro tema que a gente, né, passando por esse perfil das mulheres, um tema que era importante para a gente captar era essa questão da vida comunitária. Então, a gente perguntou quais eram os tipos de iniciativas que essas mulheres, as mulheres que pertenciam, né? Primeiro a gente perguntou se participavam de alguma iniciativa comunitária e depois qual tipo de iniciativa. Então, a gente vê que a maioria participa de espaços de cuidado e convivência e também de algumas atividades de distribuição de alimentos. Dentro das mulheres rurais, a horta comunitária aparece como muito importante também. Então, a maioria, quando aparece horta comunitária, eram dentro das mulheres rurais, o que foi muito fundamental. E aí, nessa questão, a gente deixou um espaço aberto para as mulheres marcarem e descreverem quais eram outros espaços comunitários que eram importantes. Então, assim, muitas falaram de alguns grupos, tipo grupo de artesanato, grupo de saúde comunitária, grupos de mulheres, assim, de forma mais ampla. E também uma coisa que apareceu, que nem está ali no exemplo, mas também foi a questão da religião, né? Então, assim, igrejas e grupos religiosos também apareceu como algo importante nessa discussão, nessa descrição de qual o tipo de grupo que elas participavam. Então, a gente vê... E por que eu estou enfatizando também esses dados? Porque a gente vê depois
o quão importante é esse espaço comunitário na vida dessas mulheres, né? Para essa questão do cuidado, principalmente dessa questão do apoio. E a gente viu, e aí eu acho que aqui, como a análise é só do questionário completo, e a gente teve uma incidência maior da aplicação presencial dentro dessas mulheres que participam desses grupos, eu acho que é isso, assim, nesse segundo momento que a gente vai focar mais nesses outros grupos específicos, eu acho que a gente vai ter muito mais coisa ainda para trazer em relação a isso e em relação à importância dessa vida comunitária. Então, é isso, assim, mesmo a gente pegando um grupo menor de mulheres que participam da vida comunitária, já apareceu aqui como fundamental. Então, a gente acredita que os dados que ainda estão para ser analisados ainda pode trazer muito mais discussão em torno disso. E aí a gente também perguntou quem que organizava essa iniciativa comunitária. Aí, mais de 40% é organizado por movimento social. Então, também aqui mostrando, né, a importância do movimento social nessa construção desse cuidado e dessa divisão, desse apoio para a vida dessas mulheres, né? Aí tem aí entidade religiosa também, ele representando 13,7%. Então, é isso, assim, são locais que são fundamentais para quando a gente faz esse tipo de discussão, né? O movimento social disparado aqui o maior, mas a entidade religiosa também tendo esse percentual relevante. E aí, olhando para a renda, eu quis trazer porque eu acho que é um dado muito importante, assim, né? A gente viu que ali a faixa de renda, quando a gente olha para todas as mulheres, ela ainda está mais bem distribuída, né? Tem muitas mulheres ainda ganhando mais de 10 mil reais, mais de 10 salários mínimos. E quando a gente vem para o recorte só de mulheres que participam da economia solidária, a gente vê que a grande maioria, mais de 30%, estão ali, mais de 50% ganha até 2 salários mínimos, né? O que é uma renda muito baixa. Então, a gente vê também que é isso, apesar, né, da importância da participação nesses movimentos, e a gente vê que é incidência ainda muito maior por conta de estar nessas mulheres que estão nas faixas de renda mais baixas. Então, é isso, assim, realmente esses movimentos têm uma incidência muito importante dentro da vida dessas mulheres, quando a gente trata de desigualdade por se tratarem, maioria das vezes, dessas mulheres das rendas mais baixas. E aí, apesar da renda ser muito baixa, elas, mais de quase 50% delas, 49%, contribuem mais de 80% com a renda familiar, ou seja, o salário delas é responsável por mais de 80% da renda de toda a família. Então, é isso, assim, a gente faz esses recortes e vê que, né, nessa discussão a gente precisa ter um foco maior, e foi na nossa oficina que a gente fez para debater os primeiros dados, era muito isso, assim, gente, a gente precisa olhar mais, então, para essas mulheres da vida comunitária, para essas mulheres dos movimentos sociais, porque esses dados sobre elas estão muito importantes, né, saltando como muito importantes. Sim. Aí, agora já passando para o grupo de todas as mulheres, né, sem nenhum recorte. Quando a gente entra dentro do trabalho remunerado, a gente consegue ver, usando, né, a metodologia do CESIT, a gente consegue ver que, tipo, 28% delas estão no trabalho informal. Deixa eu olhar ali, porque aqui para mim ficou muito pequeno, eu não estou nem conseguindo enxergar. Aqui também está pequeno para vocês. Porque realmente, mas no relatório esse gráfico está maior, está dando para enxergar melhor. É porque aqui na apresentação, será que dá?
Tem aqui. Não, não é? Eu acho que sempre também que eu tive esse beto não mas algo que esse é que sabe para tudo aqui aí o que dá certo Mas como é isso? Já é o designer do... isso mas quando é para se a gente faz o computador não pode ter Sim. Mas é isso, no relatório tá, tipo, maior os gráficos aqui, mas de fato é porque aqui tem a limitação também da própria tecnologia, né? Então é isso, assim, a gente vai continuar olhando aqui para os dados sobre o mercado de trabalho, e a gente vai ver que é isso, né? Toda a discussão que a gente estava falando, né? Sobre essa coisa do empreendedorismo, né? Tipo, muitas mulheres trabalhando com CNPJ ou sem carteira assinada. Então, dentro de toda essa discussão da informalidade, aí quando a gente vai ver a quantidade de horas semanais trabalhadas, é isso, assim, é muito grande o percentual de mulheres que trabalham mais de 45 horas semanais. Então, isso foi um dado, assim, que saltou muito pra gente, né? Tipo, a escolaridade está muito alta, o salário não acompanha essa escolaridade, o tipo de vínculo empregatício está mais precarizado e estão trabalhando mais horas. Então, né, tipo, essa discussão, né, tipo, do trabalho constante, do trabalho que não para e do quanto a gente está tendo que trabalhar cada vez mais para dar conta também dessa renda familiar, né? Para compor essa renda familiar. E aí a gente também decidiu fazer esse recorte das mulheres que trabalham por aplicativos, né? Porque é uma realidade hoje e a gente sabe também que muitas das mulheres trabalham tantas horas por estarem também inseridas dentro desse trabalho por aplicativo. Então, a gente vê que a grande maioria são mulheres negras que trabalham, né, por aplicativo. E a renda delas consegue até ser um pouco maior, mas tendo que trabalhar mais de 45 horas. Então, é isso. Assim, você consegue um adicional maior de renda, mas tendo que trabalhar muito mais horas por semana. Então, e a gente sabe, né? Tipo, a Ana Priscila veio aqui falar da pesquisa dela e várias outras pesquisas que a gente vê também com trabalhadoras e trabalhadores também, porque essa também é uma realidade dos homens que trabalham por aplicativo, é isso, conseguem ter uma renda melhor a partir do momento que tem uma carga de trabalho muito maior também. Um outro aspecto que a gente entrou foi em relação ao trabalho doméstico. A gente vê que, né, 43% das mulheres ainda são as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Apesar da grande maioria relatar que compartilha esse trabalho com outras pessoas, aí a gente conseguiu fazer algumas outras perguntas, né, sobre com quem compartilha, qual tipo de atividade que é compartilhada, e aí a gente vê que as desigualdades também vão surgindo a partir disso, né? Então, esse dado, né, fala, nossa, é legal, né? A maioria das mulheres compartilham esse trabalho, mas a realidade não é tão boa assim, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo mais de 50%, 43% ainda é um número muito alto para elas serem as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico. Não remunerado, né? Trabalho doméstico não remunerado. E quando a gente olha para as mulheres rurais, na outra pergunta que é quem realiza a maior parte, né? Como que esse trabalho é dividido? Se realiza a maior parte, se divide igualmente com a pessoa que falou que compartilha, ou se realiza a menor parte dentro daquelas que compartilham, aquelas 50 e poucos que compartilham, a gente vê que a maioria realiza a maior parte e dentro das mulheres rurais isso é ainda maior. Então, é isso, né? Tipo, de forma geral, todas as mulheres fazem a maior parte desse trabalho, mesmo quando compartilhado, mas para as mulheres rurais essa carga é ainda maior. E indo para o trabalho de cuidado,
48% das mulheres falaram que são responsáveis por cuidar de alguém. Desses 48%, a gente perguntou qual que é a sua relação com essa pessoa cuidada. Então, a maioria cuida de filhos, enteados, ou de pai, mãe, avô, mas é isso, assim, a gente vê também que apareceram, cuida do sogro, cuida do irmão, do cônjuge, cuida de amigo, afilhado, vizinho. Então, assim, o cuidado realmente é uma coisa muito ampla ali, demandada por essas mulheres. E a gente também perguntou qual que é a faixa etária da pessoa que é cuidada, né? E aí 35% são idosos, né? E um pouco mais de 50% são crianças de até 12 anos. Então, mas também, assim, é muito, 33% cuidam de adultos. Aí, quando a gente vai para a pergunta, tá, mas essas pessoas, então, que são cuidadas, elas têm algum tipo de deficiência ou doença crônica? 62% relataram que cuidam de pessoas saudáveis e sem deficiência. Então, é isso, assim, pessoas funcionais que poderiam estar cuidando da sua própria dinâmica estão precisando ser cuidadas por mulheres. E as mulheres, tem uma outra pergunta também que a gente fez, que... desculpa, gente, eu me distraí, porque eu vi a Marília ali, que era do gênero e número também. Uma outra pergunta que a gente fez é qual que era a atividade de cuidado que essas pessoas, que essas mulheres mais faziam, né, ao cuidar dessas pessoas. E 84% das mulheres falaram que a atividade de cuidado que elas mais desempenham é carinho e suporte emocional. Então, assim, também é um outro dado que entra nessa discussão do que é cuidado, mas também, assim, olha a demanda de cuidado, né? Tipo, é isso, ter que sentar ali, fazer, né? Tipo, dar uma atenção e tal, dentro dessa vida tão corrida, trabalhando mais de 45 horas semanais, ganhando pouco, sendo responsável pela renda do domicílio, e ainda tem mais essa carga emocional gigantesca para lidar com pessoas saudáveis e sem deficiência. E aqui a gente perguntou também quais que eram os apoios que essas mulheres recebiam, né, que tinham para desempenhar essas tarefas de cuidado. E aí a gente vê que as pessoas, quem mais oferece apoio são parentes ou amigos, né? Foram os maiores relatados, e as instituições públicas são ali pouco menos de 10%. Então também é isso. Esse debate da importância do Estado entrar para dar suporte para essas mulheres, e a maneira como isso deve ser feito é realmente muito urgente, porque é isso, ainda não é uma realidade tão grande dentro da vida dessas mulheres. E aí a gente, num bloco de perguntas, a gente começou a perguntar isso, assim, a gente primeiro explicou, né, o que seria esse pós-pandemia. A gente pediu para essas mulheres considerarem os últimos 5 anos, porque a gente sabe também que a pandemia teve durações diferentes para diferentes realidades. Então, a gente especificou isso na pesquisa, que seriam os últimos 5 anos, e teve um bloco de perguntas que a gente começou a tentar entender essas mudanças nesse pós-pandemia. E uma delas era o que mudou na renda, né? A gente vê um número muito grande de mulheres que teve queda nessa renda, e principalmente, né, tipo, mulheres negras ali sendo a grande maioria. Mas também é isso, muitos que relataram que a renda se manteve, mas assim, as que tiveram um aumento da renda nos últimos 5 anos, é isso, a gente está falando de 5 anos que, né, tipo, o Brasil também mudou muito, as coisas encareceram e tal. Então, assim, a renda de 2020 para a renda para 2025 não teve tanta alteração na grande maioria da vida dessas mulheres. Então, isso também é um número muito impactante, né? Tipo, tá trabalhando mais, não teve alteração na renda, tipo, a vida realmente veio piorando, assim, ao longo do tempo.
quando a gente faz esse recorte para as mulheres da economia solidária, também, assim, olha o impacto muito maior, né? Para dentro desse grupo específico, a queda dessa renda foi muito maior, foi 75% delas relataram que teve queda na renda. É muito maior do que quando a gente olha sem esse filtro. E uma outra pergunta que a gente fez também é o que mudou na dinâmica do trabalho de doméstico e de cuidado sobre a responsabilidade dessas mulheres após a pandemia, né? Então é isso. Na pandemia foi muito falado que aumentou esse trabalho, porque todo mundo estava dentro do domicílio, fechou escola, fechou creche. Mas e aí? O que mudou então de lá para cá? 45% permaneceu igual durante e após a pandemia. Então é isso, assim, essa demanda não mudou. A pandemia acabou, as escolas reabriram, mas essa demanda ainda permaneceu, aumentou naquele contexto, mas permaneceu. Então, isso também é isso, assim, não só o trabalho remunerado está exigindo mais tempo das mulheres, mas o trabalho de cuidado e doméstico que aumentou ali naquele período também, né, continua a demanda. Também aumentou, continuou esse aumento, não teve mudança com o fim da pandemia. E o que mudou no trabalho remunerado após a pandemia? Então, a gente vê muito essa questão, né, de que passou a trabalhar de forma remota, passou a trabalhar por conta própria, aumentou a jornada de trabalho remunerado e não diminuiu mais. Então, é isso, assim, de fato, a gente até no almoço estava conversando, falando assim, eu sinto saudade do que era o mundo do trabalho antes, porque é isso, assim, eu entrei naquele mundo do trabalho, que, assim, ficava ali, era um trabalho presencial, às vezes mais maçante, né, que às vezes não necessariamente a gente precisaria estar presencial, mas depois daquilo ali eu conseguia ter um pouco de vida. Hoje não, hoje é isso, assim, o trabalho está exigindo cada vez mais da gente. E os dados da pesquisa estão conseguindo mostrar isso também, né? Que esse trabalho está exigindo mais de fato. E quando a gente vai, né? Uma das nossas últimas perguntas ali era assim, quais que eram os sentimentos e emoções mais frequentes que aquelas mulheres conseguiam identificar nas suas vidas. Aí era uma escala, né? A gente perguntava assim para elas marcarem de 1 a 5, sendo que 1 era um sentimento leve ou muito leve, e 5 era intenso a muito intenso. Então é isso, tinha essa gradação e em cada sentimento elas poderiam marcar ali o que elas conseguiam sentir mais, né? A emoção que mais estava ali. E o sentimento da forma intensa ou muito intensa que mais foi relatado foi o sentimento de cansaço e dores físicas. Então, a gente vê, de fato, que todos esses dados sobre aumento da carga de trabalho, tanto remunerado quanto não remunerado, uma precarização do trabalho, né, por essa informalidade, a questão da renda, né, da renda não ter acompanhado a economia do país nos últimos tempos, e isso, de fato, tem um efeito. Essas mulheres conseguem, de fato, perceber através desses sentimentos e emoções. E quando a gente faz, né, esse recorte ali pela questão racial, a gente vê também, né, mais uma desigualdade sendo somada ali. Então, as mulheres negras relatam mais essa intensidade. De modo geral, todas as mulheres relatam mais essa intensidade do cansaço e dores físicas, mas na vida das mulheres negras isso também é muito maior, né? Então, a gente vê que, de fato, essas desigualdades vão se acumulando. E uma outra questão que a gente também perguntou foi sobre quais apoios que essas mulheres recebiam para o seu próprio cuidado. Porque também, né, é isso, quando a gente constrói um questionário, a gente fala assim, a gente não pode terminar também o questionário com uma coisa assim,
né, da pessoa terminar de responder o questionário e falar assim, nossa, que horrível que está a minha vida, né? Tipo, olha, estou trabalhando muito mais, estou ganhando menos e estou me sentindo péssima. Então, a gente fala assim, é importante também que as pessoas consigam ver algumas coisas mais positivas na vida. Então, aí a gente perguntou quais que eram esses apoios. E a gente também vê que assim, a grande maioria recebe apoio de parentes e amigos. Então, é isso também. No apoio para cuidar de outra pessoa, também é de parentes e amigos. Então, a gente vê que essa rede, né, familiar ou essa rede de vizinhança ainda é o que é mais importante na vida das mulheres. E aí, quando a gente começa a comparar, né, alguns dados, a gente... É isso, como a pesquisa de 2020 era muito para entender a pandemia, a gente conseguiu aproveitar pouca coisa, porque a gente também não ia repetir, a gente também não quer... Tipo, muita gente hoje em dia não quer ficar pensando no que foi a pandemia, né? Foi um momento muito ruim para todo mundo e tal. Então, assim, a gente tentou sutilmente colocar algumas coisas que dessem para fazer essa comparação. E muitas não de forma tão direta, né? Mesmo porque é um outro contexto, né? Social, político, enfim. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente também tem que ter isso em mente. Mas algumas coisas a gente conseguiu e é isso. A pessoa responsável pelo trabalho doméstico e de cuidado, né? As pessoas que são as únicas, que relataram serem as únicas responsáveis por esse trabalho, aumentou ao longo do tempo. Então, é isso, assim, para todas aumentou de 2020 para 2025, mas quando a gente olha ali para as mulheres pardas e mulheres brancas, a gente quer o foco desses gráficos aqui, né? Tá a legenda ali, pretas, pardas, brancas, e aqui é o foco desses gráficos. E a responsabilidade, quando é compartilhada, diminuiu. Então, assim, a gente vê, né? Então, estava todo mundo em casa, querendo ou não, tinha mais trabalho, mas, enfim, vai você fazer isso também, porque eu não dou conta. Agora que as pessoas voltaram para os seus trabalhos de forma presencial também, é isso. A mulher continua ali tendo que lidar com todo o trabalho doméstico e de cuidado, mas mesmo às vezes também estando fora do domicílio, mas é isso, assim, então essa carga, a gente, né, esse dado a gente pode ler ele dessa forma também, que apesar da dinâmica ter mudado, é isso, assim, a gente vê que a responsabilidade por esse trabalho ainda está ali totalmente presente na vida dessas mulheres. Então a gente vê que teve aumento principalmente entre as mulheres que são as únicas responsáveis por esse cuidado, e a gente vê também um grande crescimento do cuidado de idosos, né? Em 2020, 16% dessas mulheres, 17%, falavam que cuidavam de idosos, e em 2025 já é ali mais de 25% das mulheres cuidam de idosos. E aqui, essa relativa queda no cuidado de crianças é também pelo contexto, né? Tipo, é isso, voltaram às escolas, creches. Então, não quer dizer que diminuiu o cuidado com a criança, é que agora a criança não pode também não estar mais em casa o dia inteiro. Então, tem essa questão da escola e da creche, por mais que ainda precisa melhorar muito o acesso, ainda é realidade de muitas mulheres ter, né, esse lugar, esse espaço para, de certa forma, compartilhar, né? Muito entre aspas, esse compartilhamento. E aí, comparando os sentimentos, em 2020, a maioria das mulheres falaram que o sentimento que mais estavam presente na vida delas era o medo do futuro, né? Que elas estavam com medo do futuro. E trazendo mais uma vez o sentimento agora de 2025 é o cansaço e dores físicas. Então a gente consegue ver também assim que essa questão e tinha, né, tipo outras, a gente até colocou também para não falar assim, mas vocês não colocaram nenhum sentimento positivo, não, a gente colocou também, tinha lá a opção de marcar sentimento positivo. Mas é isso, né? Essa realidade é tão dura e esse trabalho é tão intenso que esses sentimentos predominam. Então, né, como uma síntese assim, dessa primeira análise dos dados, a gente pode concluir que persistem, então, essas desigualdades. Né? Aqui eu coloquei
gênero, raça e classe, mas a gente pode acrescentar também a questão da área de moradia, a questão etária e várias outras desigualdades aqui vão se somando, né, dentro desse trabalho remunerado e também do trabalho doméstico e de cuidado. Essa sobrecarga das mulheres, especialmente em tarefas não remuneradas, ainda se mostra uma realidade, e a gente vê que até aumentou. E as redes comunitárias e de economia solidária emergem, então, como alternativas de apoio a essas mulheres. Então, por isso é muito importante a gente fazer essa segunda rodada de análise desses dados para a gente conseguir entrar um pouco mais dentro dessas mulheres que participam dessas redes, porque a gente viu que são fundamentais e são as que mais incidem nessa divisão, né, no alívio um pouco desse tipo de sobrecarga que elas vivem. E o sentimento de cansaço e dores físicas, além dessa sobrecarga do trabalho, remunerado e não remunerado, demarca, então, essa urgência, né, de políticas públicas, não só de redistribuição do trabalho doméstico e de cuidado, mas também de redução, né, da escala de trabalho remunerado e também das melhores condições de trabalho dessas mulheres. Bom, foi basicamente isso. Tentei passar assim, mas chamando vocês para olharem o site e entrarem um pouco mais no nosso relatório. A gente tem uma meia horinha aí antes do café para receber perguntas, comentários, angústias, sugestões. Agora é a hora. Quem quiser contribuir, quem quiser saber mais, está aberta aí a palavra. Você pode vir aqui para a gente poder captar o seu som e imagem? Onde é isso? É num quadro que ficaria atrás da porta. Obrigada. Olá. É uma pergunta rápida. Primeiro, parabenizar, assim, a pesquisa está muito legal. Eu fiquei em dúvida sobre... Acho que esse recorte de vida comunitária, enfim, tem muito a ver com a minha pesquisa também. E você falou em algum momento sobre o recorte de igreja, né, como ponto. E aí eu não entendi se ele entrou no outros ou se ele entrou como um... Mas ele não entrou como maioria daqueles... Entrou no outros. Isso foi isso. Ah, que legal. A gente tem a presença aqui da companheira Madalena Leon. Ela integra... Madalena da Rente, que é a Rede de Mulheres Transformando a Economia, uma grande referência nossa aí nos estudos da economia feminista. E é uma honra ter a sua presença aqui. Eu acho que se você quiser dar uma saudação das nossas companheiras. Claro. No seu melhor portunhol. Espanhol tá bom também, que a gente entende. Queridas, buenas tardes. Discúlpenme que hablo en castellano. Ustedes siempre hablan un magnífico portuñol. No, bueno, me siento muy emocionada de estar aquí, de compartir esta jornada. Pude escuchar apenas una parte, ver casi nada porque estoy viendo muy mal y me senté atrás. Y por supuesto, ustedes están poniendo siempre sobre la mesa debates interesantes, informaciones interesantes, pistas de análisis y de política que nos alimentan, ¿no? Entonces, este tema que están tratando hoy es de la mayor importancia, es muy desafiante porque no obstante que ahora tenemos los cuidados en la agenda global, ¿no? Ya hace unos años no estaba, ahora está. Nadie deja de hablar de cuidados, pero hay una disputa en el sentido, los contenidos, hacia dónde va esto, ¿no? Si asumimos los cuidados simplemente como un sector, como unas actividades que hay que hacer porque son necesarias, o asumimos los cuidados como una lógica
que cambia las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, las relaciones personales, si los cuidados nos permiten retomar esa visión que no es nueva sobre la reproducción social, no, porque un poquito cambiaron los nombres. La reproducción social, que venía de una matriz más marxista, más desde el trabajo propiamente y de la economía, digamos, no se desvió, pero se alimentó con esta otra mirada más sociológica sobre los cuidados y más del norte. Pero ha tenido interpretaciones y lecturas también propias y locales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, perdónenme que hablo mucho, ya me voy a callar. Por ejemplo, en nuestros procesos de este siglo en América Latina, los cuidados se han resignificado de manera total en vínculo con las visiones, por ejemplo, del buen vivir. Es decir, la constatación, el momento en que colocamos la vida como eje, ¿no? Como eje de un sistema, como sistema en sí, llegamos a la constatación de que la vida se cuida, que sin cuidados no hay vida. O sea, no solo la vida en los términos de los cuidados interpersonales que presentaron acá, sino como procesos más amplios de interdependencia. No hay vida sin cuidados. Y los cuidados no se agotan en esa relación, sino que tienen una perspectiva, una materialidad y una ética mucho más grande. Y eso ha sido, por ejemplo, una elaboración, si se quiere, una síntesis nueva en nuestra región de las experiencias de búsqueda de alternativa. Salió esto, los cuidados como los cuidados ampliados, ¿no? Los cuidados no restringidos a esa noción de yo que cuido a otra persona o que hago unos trabajos, sino como una dinámica necesaria para que la vida se reproduzca, ¿ya? Entonces, la vida en términos amplios, se cuida a la naturaleza, o sea, nos consta que a la naturaleza, si no le cuidamos, no va a poder mantenerse, ¿no? En fin, en todo caso, quiero decir que este tipo de análisis nos ayudan a mirar esto, dialogan con esto que tenemos que seguir construyendo como alternativa. No, pues eso, que desde el feminismo hemos logrado abrir puertas, crear nuevas plataformas temáticas, analíticas, de visión política, y esto que escuché esta tarde va en esa dirección. Me alegra muchísimo estar aquí y espero seguir escuchándoles en lo que queda. Un abrazo enorme. Que honra. Eu acho que como a pesquisa foi, né, muito direcionada para quem já fazia parte de algum coletivo, isso não aparece nas pesquisas, mas assim, nós tivemos contato com mulheres durante a pandemia, nessa coisa, né, da doação mesmo do alimento do campo para a cidade, de mulheres, e tivemos contato com mulheres nas cidades que a vida era prioritariamente esse cuidado não remunerado, esse trabalho não remunerado, e que no período da pandemia, que aí o capitalismo só manteve aquele trabalhador que era de fato essencial, né? Se não fosse, eles, né, mandaram vários pais de famílias embora, e aí as mulheres assumem essa coisa muito aí nessa perspectiva do empreendedorismo, né? E nisso mulheres se descobriram, sabe? Assim, acho que nem tudo foi tão ruim para todo mundo, né? Mulheres se descobriram boleiras, artesãs, e com o término da pandemia, essas mulheres elas acabaram se organizando em algum coletivo
e mantendo esses trabalhos que elas descobriram que poderiam fazer durante a pandemia, sabe? E eu acho que isso é uma parte positiva, o fato delas terem se descoberto capazes de fazer essa manutenção financeira da vida, né? Além do companheiro, e se manter coletivamente depois organizada de uma forma, sabe, de adquirir algum nível de criticidade, sabe, de como era a vida antes disso, sabe, de ficar em casa e ficar ali submissa e subjugada àquela dinâmica de só o marido manter a casa, né? Então, assim, é óbvio que no meio do caminho houve alguns divórcios aí, né, de homens que não conseguiram tolerar, mas, assim, isso foi algo muito interessante que eu percebi, sabe, assim, na minha região, de casos de mulheres que se organizaram coletivamente depois da pandemia e seguem suas vidas nesse dado aí de quem teve um aumento da renda, né, durante e após a pandemia. Obrigada. Está aberto o microfone para quem quiser falar, fazer pergunta, fazer contribuição. Eu queria só perguntar, assim, eu sei que o tempo que vocês tiveram foi muito pouco, eu estava lá, mas além dessa questão do tempo, se tem alguma coisa que vocês mudariam nesse processo do ponto de vista do como foi realizado, se tem alguma coisa que vocês acham que poderia, ou não nesse sentido de acrescentar pergunta, assim, também pode ser de acrescentar pergunta ou de mudar pergunta, ou se a partir das respostas que tiveram, se tem algo que vocês pensariam em ajustar, assim, pensando numa máquina do tempo. Não de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas de pensar assim, como poderia ser diferente. Eu acho que eu posso responder e depois eu posso passar a palavra para a Natália e para a Sara, se quiserem, porque talvez elas tenham outras percepções. Mas tem um dado que... Bom, é isso, né? A gente teve muita coisa, a gente fez uma apresentação sintética aqui, depois lá no site vocês vão baixar o relatório e ler tudo, que está muito legal, foi preparado com muito carinho. E lá no relatório apareceu uma coisa que me chamou muita atenção, que foi que 33, eu acho, ou 37% das mulheres que responderam à nossa pesquisa participam de iniciativas comunitárias de cuidado, 37%. Mas quando a gente pergunta para aquela mulher quem cuida de você, essas iniciativas comunitárias aparecem com uma porcentagem assim, muito pequena, na ordem dos 2 ou 3%. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E daí, bom, uma coisa que a gente discutiu bastante, eu acho que a gente está aí nesses esforços de interpretação dos dados, mas, para mim, eu acho que isso mostra uma coisa que a gente estava falando hoje de manhã, que assim, essas diferentes interpretações do que é o cuidado e do que as pessoas entendem por cuidado, aquele que você dá e aquele que você recebe. E daí eu acho que a gente fazer esse esforço, né, desse olhar mais holístico, não sei, mais integral para o cuidado, do jeito que a gente olha para a saúde, de uma forma mais holística, eu acho que talvez ajuda a gente a reconhecer os cuidados que a gente recebe e às vezes nem nomeia como. Né? E é interessante porque as mulheres, elas relatam, aquelas que são responsáveis por cuidar de alguém, relatam que a principal tarefa, ou aquela tarefa que apareceu em mais mulheres respondentes, é o carinho e suporte emocional, e me chamou muita atenção o fato de elas não reconhecerem essas iniciativas de cuidado como pontos que cuidam delas. No sentido, será que quando a gente perguntou para ela qual cuidado ela tinha, será que ela pensou nos espaços de carinho e suporte emocional que ela tem? O que será que ela estava entendendo por cuidado na hora que ela respondeu aquilo? É claro que ela já tinha respondido todo um questionário, e ali a gente já tinha feito várias perguntas sobre as tarefas, sobre hora, sobre lugar, sobre relação e tal. Mas eu fiquei com esse dado me chamou a atenção, e ele me fez assim pensar que talvez a gente deveria ter perguntado então para ela o que ela entendia por cuidado. Eu não sei se isso ia caber nessa pergunta,
nessa pesquisa, nesse questionário, talvez isso fosse uma nova pesquisa, mas assim, olhando para, na hora que chegou na minha mesa, eu fiquei assim, nossa, a gente sabe qual é o caminho que a gente precisava ter feito para entender essa resposta. A gente faz o nosso exercício de análise aqui, que bom, é muito qualificado com esse auditório, com várias pessoas, né, que têm a contribuir, mas eu acho que isso tem a ver também, talvez se a gente tivesse colocado mais alguma pergunta ali, isso ia ajudar a gente a entender o que elas estavam entendendo por cuidado quando elas perguntaram quem cuida de você. Porque quando a gente perguntou de quem você cuida, a gente meio que direcionou a resposta no sentido de quais tarefas você faz. E nessas de quais tarefas você faz, a gente colocou aquela escolha múltipla. Então, a gente listou as tarefas para ela poder identificar qual ela fazia. Lava a louça, lavo. Faz comida? Faço. Acompanha para visitas médicas e atividades culturais, sabe? Mas, assim, na hora que a gente perguntou para ela quem cuida dela, a gente não fez essa pergunta de o que ela estava entendendo pelo cuidado dela. Então, eu acho que isso ficou, assim, aponta para a gente a urgente necessidade da gente olhar para essas iniciativas comunitárias de cuidado e entender o papel delas, não só, né, no cuidado do território, mas também no cuidado das mulheres que as integram. Isso é uma coisa, eu acho, tarefa nossa, movimento social e gestão. E eu acho que a outra coisa é tarefa nossa entender também o que elas estão entendendo por cuidado e nós, movimentos sociais, como é que a gente consegue politizar isso também, né? E como que a gente consegue se cuidar e talvez nomear o cuidado que a gente tem umas com as outras, agora eu falando enquanto militante, né? Porque no movimento social é um espaço onde eu encontro carinho e suporte emocional, mas não necessariamente quando alguém pergunta para mim assim, aonde que você encontra seu apoio? Talvez isso não seja a primeira coisa que vem à mente. E acho que isso é a tarefa nossa de debater o que é o cuidado, sabe? Quem recebe. E se a gente debater o cuidado dessa perspectiva mais holística, talvez a gente chegue nesse lugar de reconhecer os outros muitos espaços de cuidado que também ainda são silenciosos, porque também talvez ainda sejam muito femininos. Eu vou passar aqui e depois se você quiser contribuir, Lorena. Você quer abrir mais? Se você quer você faria diferente? Não, assim, eu acho que só complementando também que nessa questão, que eu e a Bia, a gente debateu muito essa questão na hora que de fato ela percebeu esse dado, eu falei assim, também é isso, assim, a gente está tão acostumada a dar o cuidado que às vezes é isso, assim, a gente fica incomodado de receber. Então é isso, assim, às vezes o movimento social tá ali dando carinho, suporte emocional, mas a gente fala, não, tá tudo bem, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que fazer. Então é isso, a gente tá tão acostumada de que isso é a nossa responsabilidade, a gente tem que cumprir isso, a gente tem que fazer isso. Então, de fato, assim, só concordando com a Bia, né, que é importante abrir esse debate também para o cuidado que é feito ali, né, com quem compartilha ali, com quem doa esse cuidado, mas o cuidado que é recebido ali também. Só falando também um pouco da questão anterior, que eu acho que isso que ela trouxe sobre, né, as mulheres que conseguiram se ver empreendendo e dando conta, eu acho que o programa Bolsa Família é um programa que é um grande exemplo disso na vida de muitas mulheres, né? Tipo, a grande maioria dos relatos que tem é isso. Depois conseguiu entrar para o benefício, conseguiu fazer um curso que conseguiu, um curso de artesanato, um curso de alguma coisa de cozinha e conseguiu se especializar. E é isso, aí veio o divórcio, porque aí ela conseguiu ter renda e tal. Então, assim, eu acho que é isso também. Tipo assim, olha como é importante um programa de governo que consegue dar essa autonomia financeira para as mulheres e mudar muito, às vezes, né? Tipo, às vezes está num relacionamento ali que é muito ruim e tal. Então, assim, eu acho, assim, todas as pesquisas que eu vejo desse impacto do Bolsa Família, né? Além do que está no escopo, de fato, mas para esse impacto para além do Bolsa Família, eu acho que é isso, assim, é um grande exemplo de programa de como o Estado também pode entrar para melhorar a vida dessas mulheres, assim. E sobre o que eu faria diferente, gente, toda pesquisa a gente faria muita coisa diferente. Primeiro, eu queria ter muito dinheiro para fazer uma pesquisa, porque é isso, assim, uma pesquisa é isso. Pesquisa para o Brasil, para a gente conseguir aplicar, é isso, assim, a gente conseguiu ter uma coisa muito enviesada em relação à escolaridade, porque foi para quem, quem lê a Gênero e Número, quem lê a SOF e tal, então, assim,
esse público que a gente consegue atingir mais, é quem tem mais escolaridade ali. Mas e as mulheres que não estão ali, né? Tipo, não têm tanto acesso à internet e tal. Então, assim, a gente queria, mas para isso precisa de muito dinheiro. Uma pesquisa assim custa R$500 mil, sabe? Então, assim, queria se eu pudesse ter assim, uma varinha mágica, eu queria ter muito dinheiro para poder fazer essa pesquisa. Assim. Eu acho que é isso. Toda pesquisa exige um recorte, porque não tem como a gente ficar... Né, tipo, é cansativo também para quem está respondendo e tal, então faria outras pesquisas, mas nessa daqui eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem o objetivo ao qual ela foi proposto. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria mais dinheiro para poder ir lá, todo mundo presencial, em várias mulheres, chegar em várias que não tiveram oportunidade de responder, para responder mais. Você quer fazer antes? Pode falar, depois passo para ela. Pode ser daqui mesmo? Não, daqui sei lá. Deixa eu levantar aqui. Boa tarde, companheiras. Lorena, nesse momento, o Ministério das Mulheres. Tem um dado aqui que me chamou muita atenção. Primeiro, parabéns, né, meninas, por essa apresentação, por esse estudo. É uma matéria muito importante que a gente leva na mala para mais um dever de casa na Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidados, mas tem um dado aqui que chamou a atenção dessa sazonalidade, da responsabilidade do compartilhamento, né, do trabalho de cuidado. No comparativo de 2020 para 2025, nós tivemos aqui uma variação de um pouco mais de 10% no aumento de mulheres como únicas responsáveis pela tarefa de cuidado, ao mesmo tempo que ele tem uma queda de quase 20% nesse compartilhamento de cuidado. E aí, esse dado também conversa com a fala da companheira, que acho que é do MST, que pode ser, em um universo muito positivo de olhar os dados assim, de fora, e a gente precisava ver esse número, se conversa com um aumento da minha autonomia econômica, porque se é uma opção minha, que acho que a gente pode verificar com esses dados, com essa base de dados, pode ser uma opção desse 10% de mulher escolher passar para uma vida, talvez ali, uma carreira solo, como eu costumo dizer, e eu vou ter como única responsável daquela tarefa de cuidado do meu domicílio, digamos, né, num cenário muito otimista. Mas se esse dado não conversa com esse aumento daquela faixa ali de remuneração também, ele comprova, né, mais uma vez, que o compartilhamento do cuidado ele é um favor, ele é conveniente, né, como acaba sendo a lógica do mercado, né, quando é que os homens participam do trabalho de cuidado, quando tem promoções na empresa, quando tem aquele incentivo, quando é bonito eu compartilhar a minha licença paternidade da forma que o mercado coloca, e não como uma realidade concreta de mudança, de compreensão, de concepção diante da tarefa de compartilhar esse trabalho. Então, acho que é um dado que, se for possível se debruçar, se ele conversa com essa mudança de cenário econômico, ou não. Obrigada. Sim. Boa tarde, pessoas. Na pergunta anterior sobre o que eu gostaria de mudar na pesquisa, eu concordo com a Nath e com a Bia, mas eu também acrescentaria, para além disso, que eu senti falta de como que as pessoas se denominam profissionalmente, tanto como dona de casa e também sobre algumas profissões que são majoritariamente femininas e que a gente discutiu, que é essa questão das domésticas, das cuidadoras profissionais e outras profissões que são femininas, assim. E uma outra coisa que eu também senti falta quando a gente tentou inferir os dados é que, assim, esse dado a gente consegue, com cruzamento de dados, a gente consegue fazer
chegar a algum dado, mas eu senti falta de como as pessoas se reconhecem, assim, as mulheres mães, como elas se denominam. Eu me denomino uma mãe solo, eu me denomino uma mãe atípica. Eu senti falta disso também. É isso. Obrigada. Tem uma pergunta. Na verdade, eu queria primeiro dizer que é muito bom quando a gente vê um resultado de pesquisa bem trabalhado e os gráficos diferentes um dos outros. Acho que o jeito que vocês prepararam, né, a visualização ajuda a gente a trabalhar com isso no cotidiano, né? Dá para a gente imprimir, dá para a gente mandar, dá para a gente usar em oficina. A gente lá do fundo estava com dificuldade, é verdade, mas assim, olhando o site tá muito legal, então parabéns por essa parte. A outra pergunta que eu queria fazer, uma pergunta na verdade, pedir na verdade para vocês falarem sobre aquela pergunta aberta do final. Porque tem umas pessoas que adoram dados, eu faço parte delas, mas eu adoro também quando a gente abre para as pessoas responderem. E aí a gente abriu para as pessoas responderem o que poderia ser a solução para essas coisas, né? O que elas pensavam, qual era a percepção. E acho que ali tem várias questões que nos ajudam a pensar como movimento, né? Então, no sentido de por onde a gente precisa trabalhar, inclusive no debate político, com as companheiras em cada organização e no conjunto aí também de quem tem feito esse debate. E a outra coisa que eu fiquei pensando, a partir da máquina do tempo da Renata, não tem a ver com essa pesquisa, mas acho que tem a ver, pensando no que foi a outra e o que é o momento de agora, né? Porque a outra a gente divulgou loucamente durante a pandemia, ainda no cenário da pandemia. Agora a gente está fazendo essa pesquisa, lançando agora, num momento em que o debate já está instalado, já está em disputa, né? Como a Rosane citou muito bem, aqui hoje de manhã, que tem o plano, que tem o assunto na roda. Então, como é que a gente vai pegar essa pesquisa e essas questões que as meninas trouxeram, inclusive essa última aí da Bia muito boa, assim, né, do que nós mesmos estamos entendendo como cuidado, e trazer isso para a nossa agenda política. O que a gente não conseguiu fazer em termos de organizar um monte de debate presencial com as mulheres para avançar nesse debate naquela época, porque a gente estava tudo enfrentando a pandemia, agora a gente pode fazer. Então, acho que a gente pode pensar nessa metodologia pós-pesquisa, né? A gente precisa pensar em como usar a pesquisa a partir do movimento, também um pouco no sentido do que a Marilane falou no final da fala dela hoje aqui, né? Para transformar essas questões que a gente tem trazido nos nossos diagnósticos em luta. Então, o que a gente não pôde fazer da outra vez, agora a gente pode muito bem fazer. Acho que a gente está melhor posicionada para fazer, e talvez com mais nitidez de onde que está a disputa política, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu estou bem empolgada, acho que vocês arrasaram. Parabéns. Nós, né? E assim, Pode. Duas questões. Uma me chamou muita atenção, eu queria ver se você poderia falar mais, se vai ter lá, a gente vai poder olhar mais no site, mas teve essa questão que me chamou muita atenção, que 55% diz que compartilha esse trabalho com outra pessoa, né? Tem como você dar mais detalhe o que seria esse compartilhamento, né? Porque, inclusive, uma das coisas que a gente sempre questiona aí nas pesquisas é que o cara levar o lixo lá na rua, ele acha que está compartilhando a tarefa doméstica. Ou o cara levar o cachorro para fazer o xixi lá fora, ele acha, ou levar o filho até a porta da escola, eu estou cumprindo a minha tarefa de compartilhar as tarefas domésticas. Até mesmo a ministra Cida sempre falava isso, que ela queria que os homens participassem cotidianamente das tarefas domésticas, não fazer o churrasco no domingo, vai lá, assa o churrasco, bebe a cerveja e a mulher fica com todas as outras tarefas. Então, vê se vocês conseguiram olhar mais para isso. E a outra coisa é isso que a Tica falou para o movimento, que serve também para o governo, né? Como é que a gente agora, com esses dados todos, a gente faz uma coisa bem
forte. Eu fiquei até pensando, enquanto vocês estavam apresentando, depois a gente fazer uma reunião de trabalho, SOF, vocês, nós, e a gente ver como que a gente dá mais concretude. Eu acho que a gente tem que publicar muito, fazer muito barulho com isso, que eu acho que é algo muito importante e vai nos ajudar muito nessa disputa pública que a gente está fazendo. E incorporo todas as tuas questões que você trouxe aqui sobre o tema do cuidado, que de fato é isso. A gente precisa, e aí o movimento, nós enquanto governo, se debruçar muito, porque o olhar de cuidado de cada um às vezes é diferente. Eu acho que isso é um desafio para nós, assim, para nós mulheres, mas estou falando agora enquanto militante da marcha. Eu acho que esse é um grande desafio para a marcha, que vai nos ajudar muito na produção para dentro e para fora do governo. Obrigada, Rosane. Eu queria propor aqui a Angelita e a Laura, que estiveram comigo aqui conosco, né, na construção e na análise. Talvez elas vão poder responder um pouquinho a pergunta da Tica sobre o que as mulheres apontaram como saída, porque como a Tica falou, a gente fez essa pergunta aberta no final do questionário, num negócio que a gente chama de sementes ao vento. Assim, vamos abrir aqui para ver o que vem. Só que é isso, são 1.900 respostas e não dá para fazer isso muito, mas a gente fez em uma pergunta e a gente deu uma sistematizada, elas vão, acho que, compartilhar com a gente, e depois a gente só responde aqui rapidamente para encerrar e vai tomar um café. Então, meninas... Boa tarde, gente. Oi, gente. Eu sou a Laura, estou com a Angelita. Respondendo um pouco isso que você trouxe agora, a Natália estava trazendo alguns pontos sobre esse compartilhamento de tarefas domésticas. E a gente, da mesma forma como a gente fez com a pergunta em relação a quais tarefas domésticas e de cuidado as mulheres faziam, e tinha múltiplas opções para que elas respondessem, então, lavar louça, levar o lixo, etc. Também isso se sucedeu para os homens, então eles podiam... Para os homens não, né? Porque os homens, a pessoa com que o trabalho doméstico era compartilhado, elas poderiam linkar também quais tarefas eram essas. E eram tarefas muito pontuais mesmo, bem desse jeito, né? Então, ajuda a levar o lixo, ajuda a lavar a louça. E, então, de levar a gente a se questionar que compartilhamento é esse, como isso se dá, com quem isso se dá, se são com homens ou com outras pessoas, de uma organização familiar, como é essa organização familiar também, enfim, e da proporção dessas tarefas dentro do domicílio. A Neuza Tito, eu acho que é da Marcha Mundial das Mulheres, ela trouxe uma questão interessante no começo, hoje mais cedo, na mesa de abertura, falando sobre o que seria essa compreensão e essa concepção do cuidado, que é o que a gente está discutindo aqui agora, né? Que seria realmente muito interessante a gente entender o que essas mulheres entendem como cuidado e que esteve aberta na última pergunta da pesquisa, né? Que é: quais recursos, serviços ou mudanças você acredita que poderiam facilitar seu dia a dia no trabalho doméstico e nas atividades de cuidado não remunerado? E aí, a gente foi categorizando em conjunto, né? E surgiram aí 3 ou 4 análises mais relevantes. Então, o trabalho remunerado, e aí me surgiu o que seria esse uso... Quer falar essa parte que você passou? Acho que nas categorias que a gente foi fazendo, o que mais chamou a atenção foi um pouco perceber a diferença de quem estava apontando por saídas individuais e quem estava pedindo saídas coletivas e pensando sobre esses espaços comunitários, que acho que é muito que a gente vem falando aqui, do lugar do coletivo. Então, acho que a maioria eram saídas individuais, desde pensar trabalho remunerado, e aí também a gente pensa quem está falando sobre trabalho remunerado e quem não está nesse formato de direitos e garantias. Tecnologias domésticas, então desde robô aspirador de pó, como lava-louça, enfim. E aí também pensar que isso tem um recorte em relação quem tem uma casa, porque para a gente estar pensando em aspirador e lava-louça, a gente tem que estar pensando que as pessoas têm uma propriedade privada. E aí isso também pensa em mecanismos e estratégias individualizantes.
Dentro disso também, acho que a gente foi pensando muito, e que elas escreviam nas respostas, sobre tempo, que elas precisavam de tempo e aumento de renda. E aí eu acho que uma das companheiras de manhã falou como tempo não é dinheiro e tempo é vida. E aí acho que fica também esse questionamento, assim, o que elas querem fazer com esse tempo, o que elas querem fazer com esse dinheiro, pensando em todo o recorte de raça, classe e as interseccionalidades que foram aparecendo assim nas respostas. Quer falar das políticas públicas? Sim, isso foi um ponto que surgiu muito, né? Enfim, não necessariamente nas respostas abertas se nomeava políticas públicas, mas isso acabava abarcando dentro do contexto de que era uma saída, não só a política pública, mas a ação pública como forma de ir garantindo esses direitos e fazendo a manutenção desses direitos para essas mulheres. E aí surgiu políticas públicas em saúde ampliada, desde saúde mental, especialmente a falta de acesso a esse cuidado em saúde mental, mas também em saúde de forma geral. Então, acesso a principalmente pessoas idosas. Então, como é que a gente tem esse cuidado especializado para as pessoas idosas? E aí, enfim, ali também era o espaço, como era uma parte aberta, depois de uma um longo questionário muito importante que, enfim, elas ali também viram aquele espaço como um lugar de compartilhamento do que acontecia. Então, colocando ali quais especialidades elas entendiam que tinham que ser ampliado no SUS, e também, e aí levando a gente a esse questionamento, né? Quem que são as pessoas que têm esse acesso a esses cuidados especializados, a qualidade desse cuidado, e pensando como é que a precarização do SUS, isso tudo que a gente vai entendendo que tem sido enfrentado e que está em tensionamento, em luta. Além disso, também veio esse lugar de políticas públicas em relação a direitos trabalhistas, principalmente frente à precarização, que a gente nota que isso tem se acentuado, e a gente vê com os dados da pesquisa isso se confirmando. Bom, acho que também por um espaço que também é elencado à saúde, mas em relação ao lazer, né? Quais espaços são esses que sobram para não só esse cuidado, mas esse lazer, como ele é vivido, quem pode viver esse lazer? E também é algo que a pesquisa vai demonstrando, né? São 40, a maior parte das mulheres trabalham de 40 horas a mais na semana. Então, onde que estão esses espaços? E nesse sentido de ter esse chamamento à política pública para garantir cada vez mais espaços de lazer, espaços culturais, enfim, para que isso possa ser olhado e esses espaços sejam aproveitados, vivenciados, enfim. Obrigada, gente. Pode, Miriam, vem cá. Enquanto a Miriam não chega, o nosso relatório ele tem 3 capítulos, né, sobre o trabalho remunerado, sobre o trabalho não remunerado de cuidados, sobre a vida comunitária, e daí a gente tem um último capítulo de considerações finais, onde estão sistematizadas essas respostas, né, o que as mulheres apontam e daí o que nós apontamos. Então, assim fecha o relatório. Então, convido vocês de novo a lerem lá o nosso relatório, que tem um pouco dessa síntese aí. Miriam. Eu só vim fazer propaganda das rurais, porque tem a parte da análise que a gente fez separando, né, por local de moradia, e tem 2 coisas que são um pouco diferentes. O resto do padrão é bem parecido, mas tem 2 coisas que são diferentes. Uma é que eu comentei de manhã, que é aquela ideia de que a segunda pessoa indicada mais cuidada é cônjuge de outro sexo, e aí a gente fiquei pensando bastante sobre isso, se tem a ver com uma ideia de como é que são as relações, se as relações são patriarcais, ou se tem a ver com, de novo, o que a gente entende por cuidado. E aí até eu fiquei pensando, até mudei, vi por idade, e isso permanecia mesmo nos cortes de idade mais jovem. Então, é uma questão, acho que, para a gente pensar. Mas a outra questão, boa, é que nos sentimentos, o segundo sentimento que aparecia era a esperança, né? Principalmente entre as mulheres rurais, parte de movimento. Por isso que a Helena, que encontrou o título de Cansadas Mais Esperançosas, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a Madalena Leon falou, porque eu acho que as mulheres, essa é a minha hipótese, né, de que as mulheres rurais, sobretudo aquelas que estão nos movimentos, elas têm uma concepção de maior reciprocidade no cuidado, porque elas se veem no cuidado, como muitas falam para nós, né, eu cuido da planta, a planta cuida de mim.
às vezes, mais reciprocidade na relação com a natureza do que na relação com os outros seres humanos. Mas eu acho interessante isso, né? E a gente, depois as companheiras do MAB também vão falar, para a gente também pensar a partir das rurais, não só daquelas que estão na condição de maior precariedade, mas naquelas que estão construindo alternativas e que têm indicações interessantes para a gente pensar para o conjunto, né, da sociedade sobre cuidados. Obrigada. Obrigada, Miriam. Eu acho que essa história do compartilhamento das tarefas é bem interessante pensar da perspectiva das mulheres rurais. A gente tem um artigo também que foi escrito pela Raquel Viana, que fala sobre, que dá um olhar assim, para as mulheres negras, e ali ela também discute um pouco quais são essas tarefas que estão sendo divididas. E uma coisa que a gente olhou é isso, né? As mulheres, mesmo quando compartilham as tarefas, elas realizam a maior parte e elas são responsáveis por tarefas que são mais permanentes. E daí as pessoas que compartilham com elas são responsáveis por tarefas mais pontuais, sobretudo quando esse cuidado é compartilhado com homens. Porque quando ele é compartilhado com outras mulheres, daí tem um compartilhamento dessas tarefas mais permanentes. Enfim, pistas aí para pesquisar. Eu acho que da minha parte era isso. Você quer falar nada? Não, é só respondendo a questão sobre, né, se é uma opção, né, tipo, dessa coisa do cuidar. A gente viu que aumentou, comparando com 2020, o número de mulheres que responderam que moram sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, cresceu também o cuidado com idosos e ainda é muito grande o cuidado com crianças. Então, acho que o debate é isso, assim. A não ser que você seja filho único e tenha ali o seu pai e tal, aí, ou sua mãe, é você mesmo que vai cuidar. Mas a partir do momento que você tem um filho com alguém também não adotou sozinho, ou enfim, ou não teve o falecimento de alguém que ali... Então, assim, essa responsabilidade não deveria ser só sua. Então, eu acho que é isso também, assim. É muito triste pensar que a opção para as mulheres, às vezes, seja melhor estar sozinha e se tornar uma mãe solo do que, de fato, ter que compartilhar. Então, eu acho que o debate tem que ser mais nesse, né? Então, a partir do momento que você tem uma criança ali, que você tem irmãos também que possam compartilhar esse cuidado... esse cuidado deveria ser compartilhado. Então, é isso, assim, apesar de ter esse aumento das mulheres que moram sozinhas, esse cuidado também, então eu não acho que, assim, se for uma opção, é muito, muito ruim também que tenha sido essa opção, né? Então, eu acho que, eu de modo geral sou muito negativa mesmo quando eu olho os dados, porque todo mundo fala, nossa, mas também melhorou coisa, Natália, você tem que olhar. Mas é isso, assim, é porque, assim... Se a melhora foi separar para ter paz e a melhor eu cuidar sozinha, sabe? Tipo assim, gente, é muito triste que essa seja a melhora, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que ver a vida também pelo ponto positivo e tal, mas é importante também que a gente mascare isso, assim, da realidade, essa divisão que não tá certa, gente. Se a gente é isso, eu falei, nas ilustrações, né? A gente ficou, é importante que não seja só as pessoas sozinhas, porque o trabalho é compartilhado, então todas as figuras é importante que tenha mais de uma pessoa e tal. Aí eu falei, gente, é importante que tenham homens também, porque assim, se a gente colocar só figura feminina ali, a gente vai continuar falando que só as mulheres têm que fazer esse trabalho. Então, assim, mais gente tem que ser coletivo e realmente compartilhado, né? Então... eu acho que é mais isso, assim, eu acho que o meu pessimismo vem também, tipo, do que de fato é essa melhora, que de fato é. A gente vê, tipo, toda a discussão sobre licença paternidade é isso, assim, para mim é pior ele tirar mais licença, porque além de cuidar do meu recém-nascido, também tem que cuidar do cara que tá aqui e tal. Então, é isso, assim, mas é muito triste que seja isso, entendeu? Tipo, que é isso? Não é possível, você não é capaz de cuidar do seu filho, também é seu. Então, exatamente. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que ficar também batendo nessa tecla o tempo todo. Mas eu acho que é isso. O resto já responde. Não, eu acho que é isso. A gente tem, relembrando, né, o programa, amanhã mais momentos para poder discutir com mais profundidade alguns aspectos
Então, eu acho que por hora é isso. A gente vai fazer uns 10, 15 minutinhos de intervalo, tomar um café, que eu acho que está todo mundo querendo. E depois a gente volta para mais um debate antes de encerrar o dia. Obrigada, gente.